Papo Mineiro hoje, numa prosa de cooperativismo. 2025 é o ano do cooperativismo. É uma coisa que a ONU colocou, porque é uma coisa muito importante. E nós vamos conversar com o historiador pela UFMG, Ricardo Santos. Eu acho que ele gosta do Santos, o nome dele é um pouquinho maior, mas vamos respeitar. Pós-graduado em Desenvolvimento Sustentável na UFMG, MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, MBA Executivo pela Fundação Getúlio Vargas, mas de um modo internacional. Passou lá para Ohio University, nos Estados Unidos. Mestre em Geografia, Organização de Espaço, na UFMG, doutorando agora em ESG, para cooperativismo pela UFMG. Mentor e incentivador de diversas startups ligadas ao cooperativismo, ao empreendedorismo e à inovação. Diretor financeiro da Colaborativa, professor na pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e é sócio fundador e atual conselheiro do Instituto Movimento pela Felicidade. E o principal, diretor-presidente da Cooperativa dos Empreendedores. Seja bem-vindo, meu amigo. Ricardo. Boa noite, Hernani. Obrigado aí pelo convite, uma grande honra estar aqui. Como bom mineiro, adoro um papo de mineiro. Mineiro adora bater papo, adora tomar um cafezinho, comer pão de queijo, eu não sou diferente. Era para ser. Isso aqui foi projetado para ser. E assim, ótimo. Tomando um cafezinho ou tomando uma cerveja artesanal, né, de acordo com a pessoa. Mas entrou a pandemia, nós tivemos que improvisar e agora, para 25, pensando em fazer em estúdios mesmo. Acho ótimo. Mais um pouco, vamos ver, né? Então, Ricardo, hoje nós vamos conhecer sua história, que é uma história brilhante, porque você trabalha muito também no terceiro setor, e eu gosto muito do terceiro setor, né? E nós nos conhecemos lá no Movimento pela Felicidade e tínhamos desaparecido um pouquinho, cada um vai fazer uma coisa, encontramos agora, que ótimo. Então, eu quero que você conte um pouco do que você está fazendo, né? Também, depois que você contar um pouquinho de você, onde nasceu e etc., você contar um pouco daquelas coisas que você fez e está fazendo. Legal. Hernani, eu acho sensacional essa iniciativa, porque a gente vive numa sociedade que reclama que ninguém nos escuta, né? Então, quando você tem a oportunidade de falar é sempre muito bom, né? Obviamente que a gente, né, cada um traduz a sua história, né? E o que a gente tem de melhor é a história que a gente carrega, porque ela foi fruto das escolhas que a gente fez ao longo do caminho, né? Então, não existe história melhor ou pior. Ela é sempre a melhor história que você construiu, né? Então, o nosso desafio é fazer com que as nossas escolhas nos levem para um caminho positivo, né? Pelo menos essa é a minha intenção, né? Meu propósito de vida é esse, né? É fazer com que as minhas escolhas elas transformem para melhor a vida de quem está me cercando, né? Por isso eu tenho uma gratidão especial pelos meus pais, né? Assim, meus pais, o que eles puderam me dar de mais importante foi propósito e educação, né? Sou de família humilde, nasci ali na Pedreira Padre Lopes, para quem é de Belo Horizonte conhece, não é uma das áreas mais ricas da cidade. Às vezes sim, às vezes é mais rica. Mas é uma área extremamente desafiadora, né? Sou, né, menino de projeto, como eles dizem, né? A minha casa ela tinha uma característica bem interessante, que a minha casa sempre foi uma casa, vou chamar de casa social, assim, né? Apesar de ser dentro da área da favela, né? Assim, na minha casa sempre foram onde aconteceram os eventos sociais do bairro, né? Assim, então, minha mãe muito engajada, meu pai muito engajado, né?
Então, vai ter um evento que a Pastoral da Saúde precisa de um espaço, vai ser na minha casa. Vai ter um evento da prefeitura que precisa de reunir os moradores para decidir sobre o orçamento participativo. Onde que vai? Na minha casa. Né? Eu sou de formação católica, então vai ter um evento que precisa de reunir a campanha da fraternidade, na minha casa. Então, desde muito novo, eu aprendi que a vida só tem sentido se ela for coletiva, né? Se a gente conseguir interagir com as pessoas e tal. Né? Então, meus pais, né, também muito humildes, meu pai gráfico, minha mãe funcionária pública, né? Eles desde muito cedo, incentivaram a gente a tentar fazer a diferença, né, com a nossa capacidade de transformar, né? Então, meus pais sempre foram muito incentivadores disso, né? Pra você ter uma ideia, hoje na minha casa, né? A casa dos meus pais, né? Porque a gente nunca deixa de chamar de minha, né? Mas na casa dos meus pais tem uma biblioteca lá, comunitária, com mais de 10 mil obras, né? Que beleza! A gente tem lá alguns computadores conectados à internet, né? Porque como é uma área mais, né, de mais pressão social, às vezes as crianças precisam pesquisar algo na internet e não tem onde pesquisar. Aí vai lá para a casa dos meus pais para pesquisar. Então, assim, sempre foi um espaço, né, um espaço coletivo, né? O que eu acho sempre muito interessante, porque te mostra o que realmente importa nessa vida, né? Então, você perde um pouco essa necessidade de muitos bens e entende que, né, ajudar as pessoas pode ser uma coisa extremamente agradável e favorável, né? Eu sou o irmão mais velho de 4 irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos mais novos que eu, todos homens, né? A minha mãe é a única mulher da casa, né? E a minha mãe, ela era a filha mais velha de 14 irmãos. Então, você imagina, né? Ela brinca com a gente que ela não brincava de boneca, ela brincava de menino, né? Porque desde muito cedo a minha avó entregava o filho e falava assim, toma conta. Né? Então, a minha mãe sempre muito ligada a isso. Mas todos eles, né? E isso é interessante, sempre muito preocupados com a educação. Né? Então, apesar do pouco dinheiro, apesar das limitações, né, financeiras, meus pais sempre incentivaram a gente a estudar, né? E eu lembro quando eu estava saindo do pré-primário, antigo pré-primário, entrando para o primeiro ano, a UFMG, lá no Centro Pedagógico, ela tinha uma prova de seleção, né, para estudar na UFMG. E eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe falou assim, vou te levar lá onde você vai poder estudar. E me levou na UFMG. Né? Aí me mostrou aquele lugar aberto, cheio de árvore, com um campo de futebol, com uma quadra, e falou assim, se você passar o olho cresceu, o olho cresceu. Vai estudar aqui. Aí eu não tinha escolha, né? Ou eu passava, ou ia ter que estudar em outras escolas. Aí acabei estudando passando a prova lá do Centro Pedagógico da FMG, né? E por uma coincidência interessante, a vida inteira eu estudei na Federal, né? Então, eu fiz o primeiro grau na Federal, fiz o segundo grau na Federal, lá no Poltec, né? Depois fiz faculdade lá, né? Formei em História lá na Fafiche, fui lá, fiz o mestrado no IGC e agora estou fazendo doutorado também no IGC, né? Característica disso, escola pública, né? E aí, para quem tem consciência, que estudou a vida inteira de graça, né? Isso gera para mim um compromisso social de ter que voltar isso para a sociedade. Né? Então, tudo que a sociedade investiu em mim, eu tenho que de alguma forma, tentar retornar. Você estudou no lugar que hoje é a maior universidade latino-americana. Né? Eu também estudei lá e fui professor lá. Então, a gente tem que ter um orgulho também da instituição. Né? Eu sempre muita gratidão lá com o FMG, né? Lá a gente aprende uma série de coisas, né? Aprende a ser pesquisador, aprende a autonomia, né? Aprende que é você que tem que fazer o seu futuro, não dá para ficar reclamando e praguejando de nada, é você que tem que correr atrás, né? E isso muito é fruto de uma escola pública de qualidade, né? Então, quando você tem uma escola pública de qualidade, o resultado aparece, né? Assim, você realmente transforma a vida das pessoas, né? Então, eu formei no Poltec em eletrônica, né? E
logo que eu formei em eletrônica, eu fui para o mercado, né? Então, fui para o mercado, fiz estágio na Uzi Minas, ali na Catalão, né? Perto da UFMG ali, fiz estágio na Uzi Minas, 6 meses, na área de tecnologia, e logo em seguida fui trabalhar na área de tecnologia, né? Então, o meu currículo, né, principal, assim, né, o lugar onde eu conseguia, né, fazer a minha principal remuneração era na área de tecnologia, né? Eu comecei limpando impressora e era uma época romântica, né? Que você voltava para casa com a mão toda suja de tinta, demorava uns 10 dias para sair. Então você estava igual mecânico, sempre, com a mão suja de tinta, né? Então eu fiz carreira na área de tecnologia durante muitos anos, fui arquiteto de soluções, que eles chamam, né? Pré-vendas da HP Brasil, né? Trabalhei na RC Sistemas, na Drive A Informática, né? E acabei, né, me dando bem, assim, com essa parte de tecnologia, né? Trabalhava muito com editais públicos, né? E o interessante de trabalhar edital, Hernani, é que ele testa muito a sua questão ética, né? Assim, né? A compra pública, ela é sempre muito desejada, e se você não tiver convicção de que você quer ser sério, honesto, respeitado, essas compras públicas, elas te dão um caminho que, se você trilhar, você pode aparecer no Fantástico domingo à noite, sabe? Um motivo não tão bom. Então, mas é interessante, projeto, eu falo sempre com todo mundo, o projeto é aqui, você fez aqui, aqui, a prestação de conta tem que fazer isso. Exatamente. Né? É tão simples que ninguém consegue. Verdade. E é interessante porque, assim, se você for olhar nessas compras e vendas públicas, né, é mais difícil você ser 100% honesto do que você ser 98% honesto, né? Então, muito também por conta da formação e por conta das empresas que eu trabalhei também, que te davam esse apoio, né, de permitir que você não cedesse às tentações, né, eu consegui construir uma boa carreira aí na área da tecnologia, né, e me ajudou muito, né, nas questões de gestão de projeto, né? Então, toda a vida que eu trabalhei com projeto por quê? Porque vem de uma origem de trabalhar com edital, né, de seguir a regra do edital, de ter que fazer uma boa entrega, né? Então, o edital, ele pede que você entregue aquilo que você prometeu, né? De ter uma prestação de contas bem feita, né? Então, você tem que estar sempre par e passo aquilo que você entrega com aquilo que você presta contas, né? Então, isso tudo foi me dando a base para fazer o que eu realmente gosto de fazer, que é trabalhar com gente, né? Então, mesmo na carreira técnica, tendo, né, formado em eletrônica no Coltec, tendo feito a carreira toda na tecnologia, a área de tecnologia ela só tem uma coisa que para mim não é tão legal, que ela é meio uma máquina de moer gente, sabe, Hernani? Assim, ela é uma área que te obriga a estar muito atualizado, né? Assim, a tecnologia, né, nos últimos anos, ela tem evoluído quase que semanalmente, assim, né? Então, né, tem novos computadores, novos servidores, você tem novas plataformas. Hoje em dia, a IA, então, a IA está crescendo, né? Eu vi uma estatística que fala que a IA cresceu nos últimos 6 meses, o que ela tinha demorado 22 anos para crescer, né? Então, assim, e quando você trabalha com edital nesse segmento, ele te obriga a estar atualizado não só do seu produto, mas você tem que conhecer o seu produto, tem que conhecer o produto do seu concorrente, né? E isso, me demandava madrugadas afora. E eu sempre gostei muito de ler, né? Assim, sempre fui muito interessado, sempre fui muito ligado a essa área de humanas, até pela minha formação familiar. E em algum momento eu falei, quer saber? Eu não vou fazer curso superior na área técnica, não, porque vai ser mais do mesmo. Eu vou fazer na área de história. E resolvi que eu ia fazer um curso superior de história. Eu sou todo com história. Eu gostaria de ter estudado história também. Eu gosto muito. A história é uma delícia, Hernani. Assim, e quando você faz ela sem a preocupação de ser um trabalhador da área, né? Quando você faz ela para prazer, né? Para você aproveitar, ainda é melhor,
né? Então, eu fiz o curso de História muito dentro desse propósito. Pô, vou fazer um negócio que realmente me interessa, que eu gosto, que eu posso fazer com prazer, né? Eu, né, sou professor, adoro ser professor e fiz o curso de História na intenção de ser professor, porque é um período importante da minha vida, né, de adolescente. Eu fui professor voluntário num curso pré-vestibular, né? De pessoal carente, né? Então, era muito interessante você ter a oportunidade de, mesmo não tendo muito, ajudar quem tem menos ainda, né? Então, eu acabava, né, dentro do meu conhecimento, daquilo que eu li, daquilo que eu estudei, eu acabava conseguindo ensinar o pessoal, né, das áreas lá perto de casa, desse cursinho voluntário, né? Então, quando eu entrei para o curso de História, eu entrei para ser professor, né? Não sei se você sabe disso, mas o formado em História, ele é condenado a uma única profissão. O cara vai ser professor. É muito difícil você encontrar um historiador que não seja algo diferente de professor, né? Era o meu objetivo, eu queria ser professor, e entrei numa turma que era muito interessante, né? A minha turma de História, ela foi uma aberração no sentido de que foi a primeira vez na história do curso de História da Federal que eu tinha muito mais homens do que mulheres na turma. A minha turma chegou a ter o disparate de ter 35 homens e 5 mulheres. A minha turma ficou conhecida na Fafiche como Mundo de Marlboro, é onde os homens se encontram. E aí, assim, eu não sei se você compartilha comigo desse pensamento, mas quando você está numa sala de aula que você tem 35 homens e 5 meninas, o que você vai fazer é estudar, né? Então, eu fui lá, fui estudar. E na minha turma também era interessante, porque você tem um perfil também do estudante de História, né? É aquele cara mais vermelho, né? Que gosta de um cigarrinho diferente, que anda meio hippie, né? Então, na minha turma tinha essas figuras lá, né? Mas o que eu achava legal, Hernani, é que, pra você ter uma ideia, o Flávio Roscoe, né? Que hoje é presidente da Aquele que você faz o seu curso faz em 4 anos, né? O História. Era 4 anos ou 5? 4 anos, na época Né? eram 4. E aquele né? que fica 20 anos fazendo o curso de 4 anos. Exato, tinha isso. Né? Mas a minha turma tinha um perfil interessante, que, assim, eu tinha o estereótipo do historiador normal, tinha lá, né? Mas o Flávio Roscoe, por exemplo, que é presidente da FIENG hoje, ele é da minha turma, né? A Mônica Junqueira, que é uma das proprietárias lá do laboratório Oswaldo Cruz, era da minha turma, né? E aí, quando você tem o contraponto dentro de sala, era interessante, né? Porque, às vezes, aquele erudito raivoso que leu o Manifesto Comunista em quadrinho, levantava a mão lá para falar assim, mas o capitalismo não presta. Aí o Flávio falava assim, amigo, calma, é muito fácil você ser comunista morando debaixo da saia da mamãe, né? No mundo real é diferente. Então, você acabava por trazer para a discussão ficava mais rica, porque você não tinha só um lado, você tinha sempre um contraponto que você acabava, né, ganhando mais riqueza na construção dos argumentos. Né? E aí, Hernani, foi muito interessante, porque essa turma, né, que a maioria não queria ser professor, eles pensaram, galera, por que a gente não monta uma empresa, né? E aí, quando você tem 19 anos, montar uma empresa é um negócio super bacana, né? Vamos montar uma empresa, né? E aí, por uma dessas coisas que o destino não explica, na minha turma de História, uma das poucas meninas que eram da turma, ela era filha de um consultor que era de uma cooperativa que dava consultoria para montar cooperativas. Aí ela falou, pessoal, por que a gente não monta uma cooperativa? Como que funciona a cooperativa? Não sei. Né? A maioria das pessoas não sabe como funciona uma cooperativa. Né? E aí, lá em idos de 2002, a gente começou a estudar como montar uma cooperativa, né, para atender o pessoal da área da cultura. Então, você imagina, né? O pessoal da área da cultura normalmente tem um perfil que eles são muito talentosos
para pensar o criativo, né? Para criar um projeto musical, tem uma sensibilidade. São artistas. São artistas, exatamente. Então, assim, esse pessoal, eles são muito competentes para arte. Mas na hora que você apresenta uma planilha de Excel, ninguém sabe fazer. Né? Na hora que você tem que fazer uma prestação de contas, na hora que você tem que emitir uma nota, ninguém sabe fazer. Né? Então, a nossa ideia lá em 2002 foi criar uma cooperativa para dar suporte a esses profissionais. Então, ou seja, o Hernani é um grande produtor cultural, o cara conhece muita gente, consegue aglomerar pessoas para um objetivo, mas ele não tem paciência para montar um edital. Não, traz isso aqui que a cooperativa faz. Né? Então, surgiu lá em 2002 a Cooperativa Cultura, né? Que foi uma iniciativa que surgiu lá da minha turma de História da Federal para criar uma estrutura, né, que desse suporte contábil, tributário, trabalhista, fiscal, para que os profissionais da área da cultura pudessem ter uma personalidade jurídica. Né? E olha como é que é interessante. O primeiro quadro social da Cooperativa Cultura era formado por 19 historiadores e uma geógrafa. E aí eu te pergunto, né? Se você pensar um projeto que precisa de 19 historiadores, é só se você for reescrever a Barça, né? Mas nós queremos saber o que é a Barça, né? Bom, 19 historiadores, vamos reescrever a Barça. Mas o que acontece é que a gente surgiu como ideia na época, parecia uma ideia, né, muito interessante, que era, né, as faculdades, elas estavam começando a oferecer cursos de graduação, pós-graduação, cursos livres. Né? Então, o que a gente pensou? Ao invés da faculdade contratar o professor na CLT, o que ela faria? Contrataria a cooperativa e a cooperativa disponibilizaria o professor para aquele curso em específico. Sensacional a ideia, mas na época era ilegal, porque você ainda não tinha a possibilidade de terceirização da atividade fim. Não tinha a empresa júnior não existia ainda também. Ainda não. Né? Então, a gente teve que buscar outras alternativas. Né? E uma das alternativas que a gente conseguiu foi, né, aqui em Minas Gerais, você tem a Lei Robin Hood, que faz o ICMS, né, a distribuição do ICMS. E você tem o ICMS cultural. Né? E lá no ICMS cultural, você tinha 2 profissionais que eram habilitados a assinar o relatório do ICMS cultural. Um era o arquiteto e o outro era o historiador. Aí o que nós pensamos? Vamos começar a fazer ICMS cultural. Então, talvez o primeiro grande projeto, né, o primeiro grande mercado que a Cooperativa Cultura despertou foi o mercado do ICMS cultural. Né? Para dar um esclarecimento para quem está nos assistindo, o ICMS cultural é um mecanismo do Estado que ele diz o seguinte, ele vira para o município e fala assim, município, você tem algum item, né, da cultura, né, que seja relevante e que mereça ser preservado e divulgado? Se você tem, você coloca isso num relatório, né, você faz um inventário desses bens. Esse inventário ele é direcionado para o IEFA, né, para o Instituto de História do Estado de Minas Gerais. Né? O IEFA pontua esse resultado, então, ou seja, esse relatório ele passa por uma análise técnica e gera uma pontuação, e dependendo da arrecadação do ICMS no ano, cada ponto vale X dinheiros. E aí esse dinheiro volta para o município, no Fundo Municipal de Cultura, e o município tem verba para preservar, para divulgar esses bens culturais que foram inventariados. Então, é um mecanismo bem interessante para incentivar a preservação do patrimônio e a parte de educação patrimonial. Né? Então, nós começamos lá em 2022 a fazer muito ICMS cultural. Né? E você que roda muito Minas Gerais, você já deve ter percebido isso. Né? Assim, quando você vai numa prefeitura... Sim, porque nós temos também o ICMS turístico. Isso, exatamente. Quando você vai numa prefeitura visitar um secretário de cultura, por exemplo, tem uma característica bem peculiar daqui de Minas Gerais, assim, que
O secretário de Cultura, normalmente ele é o secretário de Meio Ambiente, normalmente ele é o secretário de Educação e normalmente ele é primo do prefeito. Assim. É uma característica peculiar daqui de Minas Gerais, né? Quando não tem mais o lazer, esporte, cultura, Exatamente. turismo. O cara acumula, né, várias secretarias. Mas isso acabou, Hernando, servindo de um grande motivador para a gente, porque assim, né, você vai lá, você como historiador vai lá conversar com o secretário de Cultura. Aí o secretário de Cultura fala assim, nossa, mas esse negócio de ICMS cultural é muito legal, mas aqui na minha cidade eu tenho uma RPPN, né, eu tenho uma área de proteção ambiental. Ah, eu tenho aqui na minha cidade indícios de que a Estrada Real passava por aqui, né? Na época a Estrada Real estava muito forte, né? Essa demanda da Estrada Real. E aí acabava que a Cooperativa Cultura, além dela fazer o ICMS cultural, ela fazia também o ICMS ambiental, o ICMS do esporte, o ICMS... Então, ou seja, esta pequena, né, adaptação do nosso produto acabou por mostrar para a gente que ao invés de eu ter uma cooperativa só de historiadores, que seria super legal eu ter uma cooperativa que abrigasse outros tipos de profissionais. Né? Então, a Cooperativa Cultura, ela acabou por absorver uma série de profissionais que muitas vezes não tinham essa habilidade de prestação de contas, essa habilidade de fazer um contrato, essa habilidade de pagar um imposto, a cooperativa acabou absorvendo. Aí nós passamos a ter arqueólogo, geógrafo, engenheiro ambiental, turismólogo, né? Começamos aí, né? Aí de 20 anos para cá, a internet começou a ganhar relevância, a gente passou a ter profissionais da área de marketing, da área de publicidade, da área de redes sociais, né? Então, hoje, a cooperativa ela tem mais de 240 profissionais de diversas áreas. Então, essa cooperativa de empreendedores ela já tem 20 anos. Já tem 22 anos. O que aconteceu é que ela começou como Cooperativa Cultura, né? Só que em 2016, o Sistema Cooperativo Nacional, ele criou um projeto que chama PDGC, que é Programa de Desenvolvimento da Gestão Cooperativa. O que esse programa sugeria? Que as cooperativas se formalizassem e que se especializassem na parte de governança e gestão, né? Então, esse programa, ele foi muito bom para que as cooperativas se estruturassem, né? A gente da Cooperativa Cultura, na época, a gente adotou o programa desde o primeiro ciclo. E uma das sugestões que eles faziam nesse programa era de que você precisava de revisitar o seu planejamento estratégico para saber se a cooperativa que você, né, faz parte, se ela está atendendo o planejamento estratégico. E assim a gente fez. Na época, a gente já tinha programa, né? A gente já tinha projetos dentro da Cooperativa Cultura de reciclagem de resíduo eletrônico, de preparatório para Enem, a gente tinha projetos de arqueologia, tinha projetos de gestão de empreendimentos turísticos. Então, ou seja, se eu chamasse de Cooperativa Cultura, eu estava limitando a atuação da cooperativa. Então, o que a gente fez? A gente mudou nosso nome fantasia para a Cooperativa dos Empreendedores. Por quê? Porque desde o nosso nascimento, a razão social da Cooperativa Cultura era Cooperativa dos Empreendedores em Ações Culturais. Então, o que a gente fez foi tirou o nosso nome, razão social e julgou como nome fantasia. Aí hoje a gente é a Cooperativa dos Empreendedores. Né? Muito bem. E como é que entra a colaborativa nisso? Ah, muito legal, né? Aí olha para você ver como é que a vida vai nos dando condições para a gente fazer as nossas escolhas, né? Então, quando a Cooperativa dos Empreendedores começou a diversificar o seu quadro social, o que a gente percebeu, né? Que muitas vezes eu tinha um profissional que ele ia ao mercado, ele captava o cliente, ele já definia qual que era o escopo do trabalho, definia qual era a remuneração que ele ia ter, definia qual era o critério de avaliação do indicador daquele projeto, mas faltava a ele uma personalidade jurídica. Né? Aí nós percebemos que a cooperativa poderia ser uma alternativa para essas pessoas que precisavam
de uma personalidade jurídica. Quando isso, né, tornou-se possível, a gente percebeu que a grande entrega da cooperativa, né, o grande produto que ela tinha, era o capital intelectual dos seus associados. Tá? Por quê? Porque quanto mais gente de competência eu tivesse dentro da cooperativa, maior era a chance de eu ter um projeto de sucesso. Por quê? Porque eu tenho muita gente de competência para olhar para esse projeto e falar, ó, preciso de melhorar isso, preciso de melhorar aquilo. A gente criou, então, o conceito de TAS. Né? A gente vive a época do as a service, né? Que é como serviço. A gente criou o conceito de talent as a service, que é talento como serviço. Então, ou seja, a cooperativa consegue entregar para o mercado um profissional de grande competência dentro de uma estrutura de cooperativa que vai dar para ele o suporte jurídico, contábil, financeiro, social que ele precisa. Né? Só que a gente não para por aí. Quando eu tenho no quadro social diversos profissionais com diversas competências complementares, a gente começa a olhar para os problemas e falar assim, peraí, mas esse problema aqui eu consigo resolver se eu fizer isso, isso e isso. Opa, peraí, eu tenho agora aqui dentro da cooperativa profissionais que me entregam isso. E a gente começou a criar uma série de projetos que vão atender a necessidades, a dores, a desafios que o mercado precisa. Lá em idos de 2015 e 2016, isso não tinha os nomes bonitos que tem hoje, mas isso era a origem de uma incubadora de projetos, uma incubadora de startups. Né? Então, desde 2016, a Cooperativa dos Empreendedores pega uma ideia dos seus cooperados, traz para dentro de casa, apresenta para o quadro social, que tem um monte de talentos complementares, e sai dali com uma proposta de projeto em modelo de startup. O que significa isso? Barato, rápido, de baixo custo, que você testa e o mercado responde. E à medida que o mercado vai respondendo, você vai adaptando o seu projeto até ele virar resultado, que é o que importa lá no final. Tá? Então, nós viramos, dentro da Cooperativa dos Empreendedores, uma incubadora de projetos no modelo de cooperativa. Né? E olha como é que isso é interessante, Hernani. Eu sou de uma geração que o meu pai me ensinou o seguinte, falou, Ricardo, você tem que arrumar um emprego numa grande empresa e fazer carreira lá. Né? O meu pai é daqueles que se orgulha de ter na sua carteira de trabalho uma única empresa. Ele começou lá como contínuo e chegou a gerente da empresa. Ficou 35 anos lá. Né? Chega para um jovem de 20 anos hoje e fala para ele que ele vai trabalhar 35 anos na mesma empresa. Não, que ele vai trabalhar 8 horas por dia. 8 horas por dia. Eles gostam de trabalhar por atividade. A atividade hoje é essa. Acabou e quer ir embora. E quer ir embora. Né? Hoje conta muito a experiência. Então, ou seja, a juventude ela está tecendo com o trabalho uma experiência que é diferente da minha e eu imagino que seja diferente da sua. Né? A gente tinha, né, orgulho de falar assim, não, eu trabalho na empresa tal. Você ia para a balada, ia conhecer uma gatinha, a segunda coisa que você falava depois do seu nome é onde que você trabalhava, se a empresa fosse boa. Né? Eu sou o Ricardo, trabalho na RC Sistemas, trabalho na Drive A, trabalho onde que seja. Né? Então, a nossa relação com o trabalho, ela está alterando. Né? Por exemplo, você está na sua casa, eu estou aqui na cooperativa, e a gente está trabalhando. Por quê? Porque a gente tem tecnologia hoje que permite que a gente trabalhe. A gente tem pessoas aqui no Brasil que estão prestando serviço para empresas nos Estados Unidos, na Europa, na China. Né? A gente tem pessoas hoje que trabalham por temporada. Não, esse ano eu vou tirar um ano sabático. Não vou trabalhar. Né? Tem gente, Hernani, que trabalha por propósito. Olha que legal. Não, se não for uma coisa que me atende, né, nos meus anseios pessoais, eu não quero trabalhar. Então, ou seja, nós estamos num momento em que nós estamos ressignificando o mundo do trabalho. O trabalho, ele está mudando a sua forma para se apresentar para a sociedade. Por quê? Porque a gente tem tecnologia para isso, né?
E hoje, muitas das atividades que antigamente eram feitas por seres humanos, elas estão sendo automatizadas, né? A gente tem aí a robotização, a gente tem aí a inteligência artificial, que para muitos pode parecer um problema. Não, mas isso vai roubar emprego. Cara, mas você quer emprego de ficar 10 horas numa fábrica apertando parafuso? Não é? É da gente pensar. A gente é ser humano. O que a gente mais tem, né, são predicados positivos de criatividade, de sensibilidade. Por que é que a gente não pode dedicar, né, o nosso tempo útil no planeta a produzir coisas que uma máquina não consegue entregar? Pô, se tem algo que a máquina entrega, deixa ela entregar, né? Vamos ser criativos, vamos, né, vamos trabalhar com arte, vamos, entendeu? Então, assim, este momento do tempo, nós estamos ressignificando o mundo do trabalho. E ressignificar o mundo do trabalho significa pensar outras formas de contratação para o trabalho. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma tradição muito forte da CLT. Né? Então, todo mundo fala que é carteira assinada, carteira assinada. Grandes coisas, grandes coisas. Mais profissionais na carteira assinada. E aqui eu não estou querendo dar o meu lado, nem A, nem B, mas, por exemplo, o nosso presidente da República, ele é esse sindicalista, o que aponta que o Brasil tem uma relação forte com o trabalhismo. E na hora que ele chega, né, na rede pública de TV e fala, realmente a CLT não é mais um desejo absoluto dos brasileiros. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que repensar o mundo do trabalho, né? E, aliado a isso, Hernani, a gente teve um movimento muito forte que chegou aqui no Brasil, que foram as plataformas digitais. Né? Então, hoje você tem aí Uber, você tem aí o iFood, você tem a 99, que foram o quê? Plataformas que pegaram os profissionais que estavam muitas vezes desempregados, que tinham um carro dentro de casa e que conseguiram uma maneira de pagar suas contas, né? De empreender. Né? E aí, olha como é que é interessante, né? Se você conversa hoje com o motorista de Uber, ele vai te falar o seguinte, fala, olha, eu sou empreendedor, eu faço meu horário, né? Sou eu que defino que dia que eu trabalho ou não, eu que defino tanto que eu vou ganhar no dia. Pô, isso é super legal, né? Por quê? Porque as plataformas permitiram que a gente, né, desburocratizasse uma série de coisas. Para quê? Para gerar renda para a população. Né? Isso é um lado, né? Isso é um ponto de vista. Agora, tem um outro ponto de vista que fala o seguinte, tá bom, mas se esse cara bater o carro, atropelar alguém ou ficar doente, ele está julgado. Aí acabou. Aí acabou. Exatamente. Né? Então, ou seja, tem alguns que defendem, inclusive, que a Uber tem que contratar todo mundo na CLT. Pessoal, assim, a Uber é mais fácil ela sair do Brasil do que ela contratar todo mundo na CLT. Então, o que acontece? Olha que interessante. A gente está oferecendo na cooperativa um caminho do meio, que é o quê? O cara, ele tem a possibilidade de usar uma plataforma para chegar até ao cliente que ele precisa, né? Mas a rede de proteção social, que é importante, quem entrega é a cooperativa. Esse é um conceito que se chama cooperativismo de plataforma, que é o quê? É você pegar o que as plataformas trazem de bom e conciliar isso com o que as cooperativas trazem de bom, que é essa rede de proteção social. A colaborativa, Hernani, respondendo a sua pergunta, eu dei uma volta aqui só para explicar o conceito. A colaborativa, ela é um projeto que surgiu dentro da incubadora da Cooperativa dos Empreendedores, né? Qual que era a dor que ela precisava de resolver, né? Eu não sei se você comentou aí, mas eu tenho um espaço de eventos em Belo Horizonte, né? Chama Lá no Lote. Eu lembro disso. Isso. Lá eu sou mais severino. Quem manda lá é a minha chefe, né? É a minha sócia lá. Né? Mas lá no Lote, eu não tenho buffet próprio. Então, o que acontece? Todo final de semana, eu tenho uma composição diferente da festa, porque o buffet vem de fora. Né? Normalmente, o buffet traz os prestadores de serviço, né? Garçom, cozinheiro, né? Que é o pessoal que ajuda lá no buffet. E aí, Hernani, é interessante, porque eu vejo isso na prática quase todo final de semana.
né? Tem lá uma equipe de 10, 20 pessoas, eles trabalham, e ao final, quando a festa se encerra, aparece uma bolsa mágica que tem lá um monte de nota de 100 lá dentro, e eles vão literalmente para o fundo da minha cozinha e vão remunerar os prestadores de serviço. 99% das vezes que isso acontece, não tem nem recibo. Por quê? Porque são freelancers, né? Isso é legal? Cara, isso é muito legal. Você está viabilizando aquela pessoa que muitas vezes está precisando de um complemento de renda, ela trabalhar de forma honesta, de forma correta, não tem problema nenhum, né? Só que qual que é o ponto de melhoria que a gente está sugerindo? Que essa informalidade se torne formalidade. Para quê? Né? Você é do setor de eventos igual a mim. Poxa, toda vez que precisa de mostrar o número do setor de eventos, ele nunca é o número real. Por quê? Porque a gente tem uma grande parte do resultado deste segmento que está na informalidade. Que é invisível. Exatamente. Né? Então, e aí a colaborativa é a cooperativa para fazer isso. Exatamente. Né? Então, para resolver a dor, né, do contratante que quer ter formalizado a sua força de trabalho, surgiu a colaborativa. Ela tem outras entregas, Hernando, que eu acho que são tão importantes quanto. Por exemplo, normalmente, o pessoal que trabalha, né, na área da hospitalidade, né, então, garçom, camareiro, cozinheiro, né, a gente fez uma pesquisa de mercado e identificou que estas posições, elas são quase que naturalmente temporárias. Por quê? Porque as pessoas têm vontade de melhorar na vida, né? Elas têm ambições. Então, muitas vezes, o cara está trabalhando de garçom até ele juntar o dinheiro para ele comprar uma moto, para ele entregar iFood. Ou então, não, eu estou trabalhando aqui de garçom até eu concluir uma faculdade, até eu comprar um carro para eu virar motorista de Uber. E tem problema nisso? De jeito nenhum, pelo contrário. Né? Aquele trabalho que ele está fazendo ali é o meio pelo qual ele está conseguindo o recurso que ele vai realizar o seu sonho. E a gente incentiva isso. Né? E como que eu incentivo isso? Nós criamos dentro da colaborativa um processo que a gente chama de gamificação, que é de jogos, né? Hoje em dia, né, a gente tem aí os jogos digitais, eles estão sendo muito atraentes para as pessoas, né? Principalmente para essa geração mais nova. Então, olha que interessante. A gente identificou que um grande desafio desse segmento é uma precarização na prestação do serviço, no sentido de que as pessoas são muito pouco preparadas para isso. Né? A qualificação é um problema. E a qualificação é um problema não é porque faltam a oferta de treinamentos. Né? Aqui em Minas Gerais, a gente tem a FECITUR, que oferece treinamento gratuito. Nós temos os circuitos turísticos que oferecem, as prefeituras, temos o SENAC, temos o SEBRAE, temos o SESCOP, né? Se qualquer um aí que está vendo a gente e for no Google agora e digitar lá treinamento para garçom gratuito, vai aparecer centenas de treinamentos. Né? Só que qual que é o problema? Tem 50 vagas, se inscrevem 30 pessoas, no primeiro dia vai 10, formam 3. Né? Aí qual que era o equívoco, né? O equívoco é a gente achar, não, então deve ser porque o treinamento não está tão bom. Vamos mexer no currículo. Aí mexe no currículo, dá a mesma coisa. Vamos aumentar ou diminuir a carga horária, dá a mesma coisa. Por quê? Porque não é esse o problema. O que a gente identificou como sendo o ponto de melhoria, Hernani? É que as pessoas que trabalham na área da hospitalidade, isso é uma realidade triste do nosso país, mas é verdade, elas muitas vezes usam aquele dinheiro do dia para pagar o aluguel no dia seguinte, para comprar o remédio, para comprar a cesta básica. E aí o que ela pensa? Poxa, eu tenho um treinamento aqui de 3 dias, eu vou ter que ficar 3 dias sem trabalhar. Ela faz conta. Eu ganho R$100 por dia, é R$300 que eu vou deixar de ganhar. Né? E muitas vezes, esse valor faz falta dentro de casa.
Né? Claro. A questão do conhecimento, ela é importante independente da classe social, mas tem algumas classes sociais que entendem que o conhecimento ele é bom em si. Né? Então, muitas vezes a gente chega, faz um treinamento, porque não, isso aqui vai ser bom para mim, eu não tenho que trazer um benefício financeiro imediato após eu fazer o treinamento. Mas para algumas classes sociais, isso é fundamental. Então, o que a gente fez no nosso processo de gamificação? À medida que os garçons, que os profissionais da área vão se qualificando, eles vão ganhando pontuação e essa pontuação leva eles para vagas de trabalho que são melhor remuneradas. E aí o que acontece? Eu consigo resolver um problema do contratante, porque muitas vezes o contratante não é que ele não quer pagar melhor, a maioria quer pagar melhor. Só que na hora que ele tem um serviço mal executado, ele fala, não vou pagar melhor, me entregou um serviço ruim, por que eu vou pagar melhor? Justamente. Né? Então, a nossa hipótese é, eu posso trocar esse ciclo vicioso por um círculo, né, virtuoso, que é o quê? Eu incentivo as pessoas a se qualificarem, eu incentivo elas a prestarem um bom serviço, aí elas vão sendo avaliadas pelos clientes lá com as estrelinhas, né, de avaliação, e à medida que elas vão fazendo essa jornada para a qualificação, elas vão indo para diárias melhor remuneradas, ou seja, ela cumpriu uma etapa de treinamento, no outro dia ela não vai ganhar R$100, ela vai ganhar 110, ela vai ganhar 120, ela vai ganhar 130. Né? Muito bem pensado, Ricardo. Nós já estamos muito esgotados, né? E está terminando o tempo Legal. Do máximo. Mas está muito essas duas coisas da cooperativa de empreendedores e também da colaborativa, achei muito interessante. Bastante muito interessante. Bom. Eu que agradeço. Você que é um cara aí Depois nós vamos conversar mais sobre isso. Beleza, Hernani, agradeço demais. Queria que você terminasse com uma mensagem de incentivo. Ai, que bom. Ó, pessoal, a mensagem de incentivo que eu tenho para deixar para todos, ela tem muito a ver com as escolhas que eu fiz, né? Assim, eu fiz uma escolha na minha vida de que eu precisava de deixar um mundo melhor para os meus filhos, né? Eu falei lá no começo que a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é a Laura e o Chico, que são meus dois pivetinhos lá que eu amo de paixão. Só que para eu deixar um mundo melhor para eles, eu tenho que deixar filhos melhor para o mundo. Então, a minha obsessão é trazer para eles experiências que tornem eles pessoas melhores. E ser pessoa melhor não significa ter um carro melhor, morar num apartamento melhor. Não, é ter a sensibilidade de perceber que a coisa mais importante que a gente tem nesse mundo é o ser humano. A gente está se perdendo aí nas inteligências artificiais e está esquecendo que a gente tem a inteligência humana e que essa inteligência humana é que fez o homem ser a raça que domina o mundo. Né? Então, o que eu tenho a dizer, deixando de mensagem final, é que não desista do seu sonho, né? Corra atrás, que você correndo atrás, a gente chega. Ótimo. Desculpa ter que parar, mas... Não, tranquilo. Senão, se tiver muito tempo também, a gente não é ouvido. Então, eu quero que seja ouvido, porque eu estou gostando muito dessas duas hipóteses. E eu quero conhecer mais essa cooperativa de empreendedores. Excelente, Ana. Vai ser muito um prazer obrigado, receber aqui com o nosso cooperado. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você é muito ocupado, bastante ocupado até. Mas muito obrigado. Foi muito interessante. Eu acho que você vai ter mais gente lá agora para entrar nisso. Legal demais. Adorei o papo de mineiro, viu, Hernando? Estou à disposição sempre que você quiser e esperando aquele convite para tomar um cafezinho, um chopp ou uma cachaça. Ótimo, muito bom. Um grande abraço, querido. Abraço, Hernani. Até mais. Valeu, tchau. Pessoal. Então, tivemos aí, né, essas duas ideias que eu me gostei bastante, né, uma cooperativa de empreendedores e também uma colaborativa que tentar terminar aquela questão de que, de repente, vem lá o trabalhismo e vem cá cobrar coisas das pessoas que estão ali porque não tem contrato. Porque como é que você vai fazer contrato de um dia? Então, eu acho que é uma solução muito interessante para o pessoal de eventos. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.